dos mais importantes rios do Pantanal, no estado do Mato Grosso do Sul, passa por um processo de assoreamento. Para conversar sobre esse assunto, sobre o rio Taquari, argumento recebe o senador Rubem Figueiró, do PSDB do Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo, senador. O prazer é meu estar aqui. O que ocorre com esse rio? Bom, a história é longa. Se você me permitir, eu vou voltar um pouco no tempo. Com o processo de agriculturação de Mato Grosso do Sul, ou da região sul do antigo Mato Grosso, as terras foram cultivadas intensamente. Primeiro, na região sul, do extremo sul do estado, a região que eu diria da Vacaria, a região de Maracaju, que são terras ferazes, próprias para a agricultura. Isso aí foi subindo, rumo ao norte, até chegar na região de São Gabriel do Oeste, onde os gaúchos, desbravadores, como nós conhecemos, começaram um processo de agriculturação da terra, mas as terras eram quartzosas, ou seja, tinham um percentual muito grande de areia. Entendeu? Mas eles, de uma forma assim, pouco tecnificada, foram trabalhando a terra e não se preocuparam com a erosão que estava ocorrendo. Entendeu? E essa erosão começou a descer para os rios, que são afluentes do rio Taquari. Ou seja, aquele processo da cheia do Pantanal, que era um processo natural. Antes disso, porque esse acontecimento ocorreu na região planaltina, não propriamente no Pantanal. Não é? Esses afluentes do rio Taquari estão na região planaltina. Ou seja, esse processo do qual o senhor está falando era numa região mais elevada, de terreno mais elevado. E ficava mais ou menos de 500 a 600 metros de altitude em relação ao mar. Entendeu? E com areia proveniente dessa natural erosão das terras, elas foram sendo lançadas nos rios afluentes que desembocam no rio Taquari. Não é? E isso aí foi levado pela vazão das águas do rio Taquari, foi levada para a região do Pantanal. E só para você ter uma ideia, só na região Pantanal, o rio tem mais ou menos 400 a 500 quilômetros, porque ele é um meandro. Ela vai contornando os acidentes, até chegar no rio Paraguai. Essas areias foram promovendo o assoreamento do rio a partir da sua foz no rio Paraguai e subindo para as nascentes. Ou seja, o leito que era mais profundo e mais estreito começou a se ser assoreado. Isso aí impediu o pulso da vazão, quer dizer, as águas começaram a perder força e ficarem retidas. Então, pelo volume das águas, era natural que elas tinham como num copo. Você pega um copo d'água, vai enchendo, daqui a pouco ela extravasa. É um processo natural. Não é? Já no passado, lembrado até por um economista chamado Paulo Gon, não é? Que o crescimento, por exemplo, a vazão, era igual a um processo de um copo d'água. Não é? Então isso ocorreu. E as águas tinham que naturalmente procurar um outro leito que desse possibilidade à sua vazão. E aí é que aconteceu aquilo que você me perguntou dos arrombados. Entendeu? A água chegou num determinado ponto, numa curva, vamos dizer assim, não é? E começou a desviar, sair do seu leito normal, porque o rio estava assoreado e não tinha condições de vazão das águas ali, porque diminuiu a lâmina d'água. Não é? Então as águas foram saindo para as margens. E parece que o declive do rio aí não é suficientemente. E outra coisa, o declive do rio era mínimo. Você desce de 400, 500, 600 metros e lá na foz do rio do Taquari com o Paraguai, ela chega a menos de 100 metros. 100 metros em relação ao nível do mar. É o nível do mar. Isso é muito pouco declive. É uma planície de mais ou menos 122 mil quilômetros quadrados. Quanto dessas terras foram inundadas e o que aconteceu com a produção no local? Com o curso do tempo, não é? E com
e com o assoreamento ocorrido no rio Taquari, isso foi ampliando a área. A partir da foz do rio Taquari com o rio Paraguai, entendeu? Inundou uma área hoje estimada em 1 milhão a 1,5 milhão de quilômetros quadrados, onde os proprietários, os fazendeiros, os pecuaristas pastorejavam mais de 3 milhões de cabeças. Entendeu? E a região tornou-se imprópria para qualquer tipo de atividade, tudo inundado. Isso prejudicou o meio ambiente. Vocês chamam de deserto aquático, né? E, como eu disse a você, transformou-se num verdadeiro deserto aquático. Né? E é preciso resolver essa questão, não só sobre o aspecto do meio ambiente, sobre o aspecto da recolonização dessa área pelos pecuaristas, pelos pequenos produtores, que lá tinham pequenos produtores que viviam de uma agricultura rudimentar, mas viviam dela, da pescaria. Era uma região, o rio Taquari era no passado um rio extremamente piscoso, que estimulava a economia dos ribeirinhos e dos proprietários rurais que lá estão em termos da pecuária. Quer dizer, foi um prejuízo econômico, ambiental inestimável. Eu posso afirmar a você, Paulo, que o que aconteceu com o rio Taquari, em razão do assoreamento do seu leito, é o maior desastre ecológico do nosso país. Eu não conheço nenhum lugar que sofreu tanto, em tão pouco tempo, como o Pantanal Sul-Mato-Grossense, em razão desse desastre no rio Taquari. E que medidas o senhor vem tomando? Quais são as providências indicadas? Ela vem de longe. Eu, quando era deputado federal, eu participei da Comissão do Interior e, a convite do Sindicato Rural de Corumbá, eu levei a Comissão do Interior a Corumbá. E, naquela época, se estudou medidas que fossem capazes de desobstruir o rio Taquari na sua foz. Isso em 1982, 83, num lugar chamado Ilha do Cavalo. Se essa providência fosse tomada naquele tempo, naquela ocasião, há muitos anos atrás, nós não teríamos o desastre que temos hoje. Infelizmente, as providências reclamadas não foram tomadas a tempo. Agora, a partir de 2006, por iniciativa do senador, atual senador Delcídio Amaral, a questão foi levantada novamente. E teve o apoio do senador Valdemir Moca. Eu, quando assumi o mandato no início do ano, eu também procurei, porque era uma questão que constituía também uma vocação parlamentar. Ou seja, uma questão suprapartidária que uniu toda a bancada. Eu procurei vitalizar ou revitalizar a ideia. E encontrei receptividade dos meus companheiros senadores. Existe, inclusive, por essa iniciativa que anteriormente fez o senador Delcídio, existe uns estudos profundos a respeito de como resolver a questão da navegabilidade e a recuperação do rio Taquari. Esse processo encontra-se na chefia da Casa Civil da Presidência da República e talvez esta semana nós, os 3 senadores, teremos um encontro com a ministra Gleisi Hoffmann para a institucionalização de um grupo de trabalho, de um comitê de gestão para promover todas as medidas necessárias capazes de equacionar definitivamente a questão do assoreamento do rio Taquari. Há uma comissão de técnicos comandados pela Embrapa Pantanal, pelo Sindicato Rural de Corumbá, pelo SOS Pantanal, também lá de Corumbá, das autoridades do governo do Estado. Temos o apoio importante para esse empreendimento do governador André Portinelli, do governo do Estado de Mato Grosso do Sul. E com esse conjunto de forças, nós pretendemos, ainda nesse ano, com recursos federais, com alocação no orçamento de recursos de iniciativa parlamentar, de dar condições de iniciar o trabalho da recuperação. E é muito fácil.
depende apenas de fechar os chamados arrombamentos. Que são aquelas áreas... Aonde a água extravasa. E permitir, com o fechamento desses arrombamentos, com a retirada, posteriormente, da areia que provoca o assoreamento do rio, né, desviar as águas do rio para um ramal que já existe, entendeu? E levar as águas novamente ao Rio Paraguai. Não é? E são dois arrombamentos. São o arrombamento do Caronal e o arrombamento do João da Costa. Não é? Eu não vou entrar em detalhes das medidas técnicas que levantaram e que realmente possibilitam o nosso trabalho de recuperação dessa imensa área, mas posso dizer a vocês que é um trabalho técnico, consistente, responsável e que pode, sem dúvida alguma, levar aquilo que nós desejamos, ou seja, recuperação do meio ambiente, possibilidades de ocupação dessas terras pelos seus antigos proprietários, transformar esses campos que são campos destinados à pecuária, entendeu? Com um vínculo imenso à pecuária, pela fertilidade do seu solo e pelos capins que constituem o pasto para o gado bovino, entendeu? Possibilitar a recuperação, repito, do meio ambiente através da fauna e da flora que já não existe mais, nem peixe. Fala-se que aquilo lá é um mar aquático. Dá a impressão que os peixes convivem com o alimento, não é verdade. Existe um estudo da chefe geral da Embrapa Pantanal que demonstra que o excesso de água é ruim para a criação do peixe de água doce. Parece incrível. Senador, sucesso ao empreendimento dos senadores de Mato Grosso. Muito obrigado pela sua vinda aqui ao nosso programa. Eu gostaria de uma outra oportunidade, Paulo, de esmiuçar o problema, porque é tão importante e nos empolga a todos os sul-mato-grossenses que eu quero também que o povo do meu Brasil se associe a nós na recuperação de um bem que a natureza nos trouxe e que nós não soubemos, homens, não soubemos conservá-lo, mas temos condições de recuperá-lo. Muito obrigado. Estamos à sua disposição, senador. Obrigado, senhor. Eu que agradeço. Argumento conversou com o senador Rubem Figueiró, do PSDB do Mato Grosso do Sul, sobre o assoreamento do rio Taquari e as providências que estão sendo tomadas. Mande suas críticas e sugestões para nós. Acesse www.senado.leg.br/tv. Obrigado pela atenção e até o próximo Argumento.